Fala galera, professor Geraldo Neto aí na área mais uma vez e vamos dar continuidade ao estudo lá do Decreto Legislativo 186 de 2008, perfeito? Vamos lá, estamos na parte 3 da legislação, na aula passada paramos aqui no artigo 15. Vem comigo, olha só. Prevenção contra a tortura ou tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Vem. Nenhuma pessoa será submetida à tortura ou tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Em especial, nenhuma pessoa deverá ser sujeita a experimentos médicos ou científicos sem seu livre consentimento. Beleza? Olha só. Isso daqui diz respeito à pessoa com deficiência, principalmente porque algumas deficiências, elas são advindas de modificações genéticas, né? Heranças genéticas, e assim, elas de fato precisam ser estudadas. A própria convenção ela está dizendo aqui o seguinte, que nenhuma pessoa ela pode ser objeto de estudo sem o seu livre consentimento. Se você analisar as outras legislações, até mesmo tratamento médico. Alguns tratamentos médicos, eles só vão ser feitos com a pessoa com deficiência se tiver manifesta autorização dela. Perfeito? Foi? Vamos lá. 2. Os Estados partes tomarão todas as medidas efetivas de natureza legislativa, administrativa, judicial ou outra para evitar que pessoa com deficiência, do mesmo modo que as demais pessoas, sejam submetidas à tortura ou a tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Foi? 16. Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso. Os Estados partes tomarão todas as medidas apropriadas de natureza legislativa, administrativa e social, educacional e outras para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo aspectos relacionados a gênero. O que eu quero que vocês fiquem atentos aqui, marquem no seu material aqui, que ela vai proteger tanto dentro como fora do seu lar, perfeito? E as medidas, ela vai adotar as medidas de que natureza? São medidas legislativas, ou seja, produzindo um conteúdo legislativo, normativo para determinadas situações, de natureza administrativa, de natureza social, de natureza educacional e outras para proteger a pessoa com deficiência. O que você tem que tomar cuidado? Que na prova ele pode falar assim, que será tomada tão somente providências e medidas de natureza administrativas, legislativas e sociais, ponto. Aí ele acaba excluindo. E isso daqui trata-se de quê, gente? Quando ele fala e outras, isso aqui trata-se de quê? De um rol exemplificativo. Perfeito? Trata-se de um rol exemplificativo. Os Estados partes também tomarão todas as medidas apropriadas para prevenir todas as formas de exploração e violência e abuso, assegurando, entre outras coisas, formas apropriadas de atendimento e apoio que levem em conta o gênero, a idade da pessoa com deficiência. Então, o que eu quero antes de mudar de quadro aqui? Que você vai botar aqui todas as medidas para prevenir, tá? Ele tem que agir de forma preventiva, beleza? Aqui, de atendimento e apoio que levem em conta o gênero, a idade da pessoa com deficiência, de seus familiares e atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração, violência e abuso. O que ele deixa claro aqui, gente? Inclusive mediante a provisão de informações, ou seja, fornecendo informação, educando sobre quais são as maneiras, tanto de evitar, quanto de reconhecer quando já existe, e também denunciar os casos de exploração, de violência e abuso. Os Estados partes assegurarão que os serviços de proteção levem em conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas, tá? É óbvio, né, gente? Leve em consideração para saber se é uma criança, se é um idoso, se é mulher,
qual é o grau daquela deficiência, a severidade daquela deficiência, o impacto social gerado por aquela deficiência, perfeito? Então ele vai educar, ele vai informar a título de evitar os abusos e também para fazer com que as pessoas identifiquem tipos de abuso, entendeu? Que isso daí é muito importante. A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de exploração, violência e abuso, os Estados-partes assegurarão que todos os programas e instalações destinados a atender pessoa com deficiência sejam efetivamente monitorados por autoridades independentes, ok? Então, o que eu quero que você sublinhe aqui, ó? Monitorados por autoridades independentes, ok? Porque a autoridade independente fazendo esse monitoramento, ela vai conseguir ter uma maior lisura no exercer dessas atribuições. Os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para promover a recuperação física, cognitiva e psicológica, inclusive mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e reinserção social da pessoa com deficiência que forem vítimas de qualquer forma de exploração, violência, abuso. O que é isso aqui, gente? É para fazer uma reintegração social da pessoa que sofreu esse abuso, essa violência. Às vezes o trauma gerado é tão grande que essa pessoa, ela cria uma aversão ao ser humano, ela sequer permite que o outro ser humano chegue perto dela. Por isso que ela tem que ser reinserida nesse contexto social. Tais recuperação e reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o bem-estar, o autorrespeito, a dignidade, a autonomia da pessoa e levem em consideração as necessidades de gênero e idade, tá bom? Sempre levando em consideração, tá? Necessidades de gênero e idade. Cuidado! Que se vier na prova, ele fala que ele vai botar o texto idêntico e vai botar, levando em consideração tão somente as necessidades do gênero, ou necessidades da idade, excluindo o gênero. Cuidado que isso daí é a típica questão de prova, tá? Quinto, os Estados-partes adotarão leis e políticas efetivas, inclusive legislação e políticas voltadas para as mulheres e crianças, a fim de assegurar que os casos de exploração, violência e abuso contra a pessoa com deficiência sejam identificados, investigados e, caso necessário, sejam eles julgados, ok? Para quê? Se a gente tem esse controle por parte da administração de investigar, identificar, investigar e julgar, a gente consegue ter um controle social maior, ok? 17, vamos lá. A proteção da integridade da pessoa, toda pessoa proteção da integridade da pessoa, toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua integridade física e mental seja respeitada em igualdade de condições às demais pessoas. Simples, gente, não tenho o que falar, só tenho o destaque que tem que ser respeitado, tem o direito a ser respeitada a sua integridade, tanto ela física quanto a sua integridade mental, física e mental, ok? Artigo 18. Liberdade de movimentação e nacionalidade. Os Estados-partes reconhecerão os direitos da pessoa com deficiência, a liberdade de movimentação, a liberdade de escolher a sua residência e a nacionalidade, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, inclusive assegurando que as pessoas com deficiência... Então, vamos lá. Ele diz o seguinte aqui, ó. Os Estados-partes reconhecerão os direitos da pessoa com deficiência, a sua liberdade de locomoção, de movimentação, a liberdade de escolher a sua residência, a sua nacionalidade em igualdade de condições e o seguinte. E qual é o seguinte? Vamos lá. Tenham direito de adquirir a nacionalidade e mudar de nacionalidade e não sejam privadas arbitrariamente de sua nacionalidade em razão da deficiência. Ou seja, ele tem o direito, tá? Dependendo dos casos, por exemplo, se você vai estudar lá de direito constitucional, que ele pode optar ou ter uma dupla nacionalidade e ele não pode ser privado por isso, pelo fato dele ser deficiente. Não sejam privados por causa de sua deficiência da competência de obter, possuir e utilizar documento comprovante de sua nacionalidade ou outro documento de identidade, ou de recorrer a processos relevantes, tais como procedimentos relativos à imigração, que forem necessários para facilitar o exercício de seu direito à liberdade de movimentação. Ou seja, isso daqui é para evitar que algum estado, algum país, ele venha proibir que aquela pessoa que é um deficiente se apresente como uma pessoa pertencente àquele estado. Beleza?
tenham liberdade de sair de qualquer país, inclusive do seu, ok? Ou seja, não, você é deficiente, tu não vai sair daqui não. Tu não vai me falar para os outros lá fora que tu é deficiente aqui do Brasil, não. Não existe isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não sejam privados arbitrariamente ou por causa de sua deficiência do direito de entrar no próprio país, tá? O próprio texto aqui, legal, ele já te dá, já é bastante claro quanto a isso. As crianças com deficiência serão registradas imediatamente após o nascimento e terão desde o nascimento o direito a um nome, o direito de adquirir a nacionalidade e, tanto quanto possível, o direito de conhecer seus pais e de ser cuidado por eles. Gente, isso daqui é o direito de todas as crianças, tá, gente? É o direito de todo ser humano. Nasceu, tem direito, sim, à sua nacionalidade, tem direito ao nome, a ser registrado, beleza? E de ser cuidado por seus pais, tá? Não existe isso. Aí nasceu com deficiência, aí é uma família muito pobrezinha, aí o Estado vai lá e tira. Não, você é uma família pobre, não tem condições de cuidar do seu filho e eu vou retirar ele do teu seio familiar. Não existe isso, tá? Vida independente e inclusão na comunidade. Galera, isso daí é muito importante, tá? Porque quanto mais independência você proporcionar para a pessoa com deficiência, mais inserido na sociedade ele vai estar. Perfeito? Menos ele vai sofrer com as barreiras que lhe são impostas diariamente. Ok? Os Estados partes dessa convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade com a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas e tomarão medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e participação na comunidade, inclusive assegurando que as pessoas com deficiência possam escolher o seu local de residência, onde e com quem quer morar, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas e que não sejam obrigadas a viver em determinado tipo de moradia. Exemplo, não, a pessoa que é deficiente só vai morar no bairro X e no tipo de moradia Y. Não, se ela quiser morar em casa, ela mora, se quiser morar em flat, apartamento, estúdio, o que for. É o direito dela, ela escolhe com quem ela quer morar, onde ela quer morar e acabou. E não tem porquê o poder público ou qualquer outra pessoa cercear esse direito dela. Perfeito? As pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio e em instituições residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais, que forem necessários, como apoio para que as pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade. Até um exemplo, né, que a gente vê lá na 13.146, esse acompanhamento médico, ela tem direito... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Geraldo Neto, professor top de linha aqui do Lá Concursos? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, porque nós temos o restante dessa aula e muito mais. Nós temos um curso completaço, super atualizado, detalhado, de direito das pessoas portadoras de deficiência, com o professor Geraldo Neto. Este nosso curso, nós temos a carga horária de 22 horas, custa apenas um investimento de R$ 40, 80 dias de acesso, que você pode acessar quantas vezes quiser, na hora que desejar. E nós temos aqui essas leis aqui que compõem, olha aí, professor Geraldo Neto na parada, né? Ó, a Lei 13.146, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 8.889, que trata aí da locomoção passe livre do transporte coletivo interestadual, o decreto que regulamenta, o símbolo das pessoas com símbolo da deficiência auditiva. Nós temos aí a Lei 10.098, que trata da acessibilidade, a 10.048, que trata da prioridade de atendimento, o Decreto 5.296, que vem regulamentar tanto a Lei 10.098 como a 10.048, e, para finalizar, a Lei 11.126, que trata do cão-guia, a 7.853, que trata da Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e, finalmente, a Convenção de Direitos Humanos de Nova York, o decreto legislativo 186,
que trata das pessoas deficientes, portadores de deficiência. Ou seja, um curso completo, atualizado do Lá Concurso com o professor Geraldo Neto por apenas R$ 40. Tudo bem, galera? Espero vocês. Detalhe, você quer o material de apoio dessa videoaula? Que, na verdade, a videoaula aí é uma pequena parte, uma demonstração para vocês conhecerem o professor e a qualidade dos nossos vídeos, né? Então, clique aqui embaixo, aqui no Lá Concurso, aqui no link aqui, que você pode fazer o download gratuitamente desta videoaula. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Fui. Tchau. Clique lá.